Olá, galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula de interpretação de texto, a última aula de coesão e coerência. Hoje eu trouxe exercícios do Enem, para nós observarmos tudo o que foi dito até aqui, como que se encaixa no Enem, de que forma pede a coesão e coerência dentro de texto. Então, vamos ver. Olha lá, siga aí comigo o primeiro exercício, leitura. Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, por ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. O Estado de São Paulo, 20 de setembro. O texto acima possui elementos coesivos que promovem sua manutenção temática. A partir dessa perspectiva, conclui-se que a palavra mas, na linha 2, tá aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Mas, deixa eu trocar a cor, pegar uma cor mais escura. Mas, na linha 2, contradiz a afirmação inicial do texto. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial. Será que ele contradiz? B. A palavra embora, na linha 4, introduz uma explicação que não encontra complemento no restante do texto. Aqui, ó, embora. Então, vamos lá. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. Ele falou desse gás lá em cima para as plantas? Bom, vamos ver a letra C. As expressões consequências calamitosas, na linha 2, e efeitos incalculáveis. Deixa eu pegar aqui para vocês, onde está? Consequência e o crescimento, efeitos. Aqui, efeitos incalculáveis. Na linha 6, reforça a ideia de que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. Quer dizer, o texto fala sobre isso. Letra D. O uso da palavra cientistas, na linha 3, é desnecessário para dar credibilidade ao texto, uma vez que fala em estudo no título do texto, né? Estudo no título do texto. A palavra gás, na linha 5, refere-se aos combustíveis fósseis e queimadas, nas linhas 1 e 2, reforçando a ideia de catástrofe. E aí, o que você marcaria? Qual é a alternativa correta? Que os elementos coesivos promovem a manutenção temática. A partir dessa perspectiva, nós concluímos o quê? Vamos ver a resposta? As expressões consequências calamitosas, vou novamente grifar, consequências calamitosas, na linha 2, e efeitos incalculáveis, na linha 6, reforça a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. Né? Tá falando no título, gente, ó. O aumento do efeito estufa ameaça plantas. Então, ficou muito claro para a gente entender aí qual que é a ideia, né? Então, quem marcou a letra C, quem falou a letra C, parabéns, acertou. Agora vamos ler esse texto aqui. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica algumas vezes também é feita, intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar, modernas demais, antiquadas demais.
Alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Isso é exatamente o que falo com os meus pacientes. É isso que digo para os meus pais. Comentei com a minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botarem no colo, também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria, com alguns textos que iam acabar nesse livro, outros espalhados por aí, porque eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever, como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são meios jeitos secretos de calar. Luft, pensar é transgredir. Os textos fazem um constante de recurso que permite a articulação entre suas partes. Quanto à construção do fragmento, o elemento nisso introduz um fragmento, botar a cara na janela em crônica de jornal. Assim, é uma paráfrase de é como me botarem no colo. Isso remete a escondia em poesia e ficção. Alguns antecipam a informação. É isso que digo para os meus pais. E essa recupera a informação anterior, janela do jornal. Vamos ver lá? Nisso, introduz o fragmento botar a cara na janela em crônica de jornal. Vamos ver? Em qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Viram? Ele aqui, ó, fez o quê? Uma catáfora. Nisso, aí ele vai falar o quê? De botar a cara na janela em crônica de jornal. Então, a alternativa correta é a alternativa A. 3. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. As ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relação que atua na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. Opa, vamos ver onde que está o além disso? Vamos ver aqui. Cultivar é extremamente importante para a diminuição do risco, mas também significa manter a alimentação saudável, a prática de atividade reduz por si só as chances de vários. Além disso, marca uma sequenciação de ideias. Será? O conectivo mas também inicia a oração que exprime a ideia de contraste. Será que ele exprime uma ideia de contraste? O termo como em morte súbita e derrame introduz uma generalização. O termo também exprime uma justificativa. Vamos ver onde está esse também. Também. E os termos fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Vamos ver. Fatores. Fatores, quer dizer, quais são os fatores? Níveis de colesterol e glicose no sangue? Bem, olha lá, níveis de colesterol e glicose no sangue. Vamos ver a alternativa correta? Vamos lá? A alternativa correta é a A. Além disso, marca uma sequenciação de ideias. Olha lá, ó. Ele fala várias ideias. Além disso, aí ele começa. É importante para para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Então, ele começa lá uma sequenciação de ideias. Vai vendo aí, gente, como que é essa parte de coesão. Vamos na 4.
Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estava aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. A autora emprega 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas, ó, duas vezes, eu grifei para vocês aqui, ó, mas e mas. Expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto, os dois mas? Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início de frase. Ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura de frase. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. E aí, o que você marcou? Vamos ver o que você marcou? Vamos ver se está correta? Isso mesmo. Assume a função discursiva distinta nos dois contextos de uso. Aqui, gente, ó, mas é ideia de contradição. E aqui, ó, não outra, mas essas apenas. Aqui ele está retomando a ideia que ela falou ali, ó, que não era outras sementes, mas aquelas. Tá? Então, dá uma ideia de retomada e a outra de contradição. Bem, galera, por hoje é só. Estamos terminando mais um conteúdo de coesão e coerência. Aguardo vocês numa próxima aula para nós começarmos a observar aí outros elementos da comunicação, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.